Bom, pessoal, então vamos aqui para o nosso exemplo, né? Vou estar pegando aqui a matriz que eu falei para vocês, ó. 9, 7, 11, menos 2, 1, 13, 5, 3, 6. Tá? E eu vou calcular, então, esse determinante pelo método que o Laplace desenvolveu. E vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou escolher aqui uma linha ou uma coluna da minha devida preferência. Vou escolher essa aqui. Tudo bem? Que é a primeira coluna. Aí, o que o Laplace diz pra gente? O Laplace diz que esse determinante, ele vai ser assim, ó. 9 vezes o cofator de 9, tá bom? Mais menos 2 vezes o cofator de menos 2. Quem que é o cofator de menos 2? É o cofator linha 2, coluna 1, né? A2, 1. Mais o 5 vezes o cofator do 5, que é o A, linha 3, coluna 1. Tá bom? Então, o Laplace falou pra gente que o determinante desse cara é isso. Você escolhe uma linha ou uma coluna e faz elemento vezes seu cofator, mais elemento vezes seu cofator, mais elemento vezes o seu cofator. Tá? Então, vamos calcular isso aqui. Então, vai ser 9 vezes. Aí, quem que é o cofator do 9? Ó, o cofator do 9 vai ser o determinante dessa matriz aqui, ó. 1, 13, 3, 6, tá vendo? 1, 13, 3, 6. E como 9, né, ele tá aí na primeira linha e na primeira coluna, lembra que o sinal dele vai ser mais, tá? Então, o mais aqui, ele é o sinal do cofator, é o sinal desse cara. Esse cara aqui, ele é mais. Enquanto que esse cara aqui, ele é menos. E esse cara aqui, ele é mais, tá? Mais, menos e mais. Tudo bem? Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó, mais menos 2 vezes o cofator, então, né, que vai ser menos, ó, tira aí a linha coluna do 2, do menos 2, né, fica 7, 11, 3, 6. Tá? Mais 5 vezes o cofator do 5. Quem que é o cofator do 5? É esse determinante aí. 7, 11, 1, 13. Não é isso, ó? 7, 11, 1, 13. Então, vai ser 9 vezes. Aí, 6 menos 13 vezes 3, que é 39, não é isso? Então, vai ser 9 vezes 6 menos 39. Aí, ó, menos 2 com esse menos do cofator vai ficar mais. Então, mais 2 vezes esse determinante, que é 7 vezes 6, menos 11 vezes 3, mais 5 vezes esse determinante, que é 7 vezes 13, que é 91, menos 11. Beleza? Aí, 9 vezes menos 33, tá? Porque isso aqui é menos 33. Isso aqui é 9, não é isso? 42 menos 33 é 9. E esse cara aqui é 80. Tá? Então, a gente tem que fazer 9 vezes menos 33, mais 2 vezes 9, mais 5 vezes 80. Aí, 9 vezes menos 33 vai dar menos 297, mais 18, mais 5 vezes 80. 5 vezes 8 é 40, né? 5 vezes 80 vai ser 400. Então, se a gente somar todo mundo, 400 mais 18 menos 297, adivinha só, 121. Beleza? Legal. Esse aqui, então, é o método, né, dado aí pelo Teorema Fundamental do Laplace. Aí vocês devem estar pensando assim:
Meu Deus, professor. Muito pior, não é? Não deu muito mais trabalho calcular o determinante assim do que fazendo pelo método tradicional aí, da borboleta, ou de Sarri, ou do jeito que vocês preferirem chamar, o método da definição? Não foi muito mais difícil, muito mais trabalhoso? Sim. Só que, né? Vamos lá. Vamos partir então para a inteligência da ferramenta. Tudo bem? A matriz que a gente tem agora, pessoal, é essa matriz aqui, ó. Por exemplo, 2, 1, 1, 0, 0, 2, 3, 2, menos 5. Eu quero calcular esse determinante. Tudo bem? Vamos fazer primeiramente pelo método da definição, ou pelo método de Sarri, como vocês preferirem. Né? Vou repetir aqui minhas duas colunas iniciais. Tá? E vou fazer o cálculo. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 0 vezes menos 5, mais 1 vezes 2 vezes 3, mais 1 vezes 0 vezes 2. Tá? Depois a gente vem com a parte da subtração. Menos 1 vezes 0 vezes 3, menos 2 vezes 2 vezes 2, menos 1 vezes 0 vezes menos 5. Tá? Então, vai zerar um monte de coisa, ó. Zera isso, zera isso, zera isso e zera isso. Aí, nosso determinante vai ser o quê, ó? Vai ser 6 menos 8. Menos 2. Então, esse determinante aqui, ele é dado por menos 2. Tudo bem? Calculado aí pela definição. Agora, a gente vai calcular ele pelo método, pelo teorema de Laplace, então, né? E a gente vai escolher, então, uma fila, uma linha ou uma coluna para estar aplicando o teorema do Laplace. Qual fila que você vai escolher? Dá uma pensada aí. Essa aqui, né? Por que que você vai escolher essa fila aqui, pessoal? Porque ela é a fila que tem mais elementos zeros. Então, esse determinante aí, ele vai ser 0 vezes o cofator do zero, né? Que é o cofator que está na linha 2, coluna 1. Mais 0 vezes o cofator 2, 2. Mais 2 vezes o cofator linha 2, coluna 3. Beleza? Então, esses caras aqui vão zerar e você não vai precisar calcular esses cofatores. Então, o determinante dessa sua matriz vai ser simplesmente 2 vezes o cofator 2, 3. E ao invés de você ter que calcular 3 cofatores, você só precisa calcular 1. Tá? Então, vamos calcular esse cofator aqui, ó. Primeiro vamos acertar o sinal dele, ó. Mais, menos. Ele é sinal negativo. Então, vai ser 2 vezes menos. E aí, a matriz aqui que aparece quando a gente tira essa linha e essa coluna. Vai ser a matriz 2, 1, 3, 2. Beleza? Então, esse determinante aqui vai ser 2 vezes menos 4 menos 3. Ou seja, 2 vezes menos 1, que é menos 2. Tá? Então, a partir do momento que você tem uma fila com muitos zeros, o teorema de Laplace começa a se mostrar mais interessante que o teorema o teorema não, né? Que o determinante pela definição. Tudo bem? Legal. E dito isso, então, a gente vai partir para o cálculo. Só deixa eu mutar aqui o WhatsApp maldito. A gente vai partir para o cálculo aqui, pessoal,
do determinante de uma matriz 4x4, tudo bem? E a matriz que a gente vai calcular o determinante, então, é essa matriz aqui, ó. Tá? Menos 2 aqui, 3, 0, menos 2, tá? A gente quer calcular o determinante dessa matriz aqui. Então, nessa hora, a definição não vai te salvar. Tudo bem? A definição não vai te salvar. Então, a gente vai ter que aplicar aqui o teorema do Laplace, né? E aí você vai ter que escolher, então, uma fila para estar aplicando isso. Se você escolhe essa linha aqui, o determinante dessa matriz vai ser 3 vezes o cofator do 3, mais 1 vezes o cofator do 1, mais 2 vezes o cofator do 2, mais menos 2 vezes o cofator do menos 2. E cada cofator vai ser o determinante de uma matriz 3x3. Então, se você escolhe essa fila aqui, meu amigo, você vai ter que calcular 4 determinantes 3x3. Boa sorte aí, tá bom? Agora, se você escolhe essa fila aqui, essa coluna, o determinante da sua 4x4 em nível de trabalho vai ser o mesmo da matriz 3x3 que vai aparecer aqui no cofator, tá? Porque o determinante dessa matriz, pessoal, vai ser 3 vezes o seu cofator, mais 0 vezes o seu cofator, mais 0 vezes o seu cofator, mais 0 vezes o seu cofator, tá? Todo mundo vai zerar aqui. Então, o determinante dessa matriz vai ser simplesmente 3 vezes o cofator do 3, tá? E o cofator do 3, ele é dado pelo determinante da matriz que aparece quando a gente exclui a sua linha e a sua coluna. Então, o determinante dessa 4x4, ele vai ser igual a 3 vezes esse determinante aqui, ó. 2, 0, 4, 4, 1, menos 2, 1, 3, 3. E é isso. Beleza? E aí é só calcular esse determinante, tá? E eu não falei, mas o sinal aqui é mais, tá? O sinal aqui é mais porque a gente está no primeiro elemento. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, tá? Então, como a gente está no primeiro elemento, aqui o cofator vai ter sinal de mais na frente aqui do seu próprio determinante. Beleza? Aí, então, pessoal, o determinante dessa matriz 4x4, a gente consegue calcular assim. Se vocês quiserem aplicar o teorema do Laplace aqui de novo, pode. Porque você pode escolher aqui essa fila, que tem um zero, né? E falar assim que o determinante desse o determinante desse cara aqui, né? Ele é dado, então, pelo 2 vezes o seu cofator mais 4 vezes o seu cofator. Aí você vai cair em dois determinantezinhos 2 por 2, que você também consegue resolver com o teorema de Laplace. Então, você pode pegar uma matriz grandona e ir reduzindo os determinantes, né? Para conseguir calcular o determinante dessa sua matriz de maior ordem. Tudo bem? Beleza, então vamos partir aqui para o cálculo desse determinante. Então, o determinante aqui da 4x4 vai ser dado por 3 vezes. Aí a gente faz aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 3, mais 4 vezes 3 vezes 4, né? 16 vezes 3, que dá 48. Mais 1 vezes 0 vezes menos 2, zerou. Aí a gente volta. Menos 1 vezes 1 vezes 4, menos 0, menos 2 vezes 3 vezes menos 2. Aí isso aqui vai dar 12, negativo, com menos fica mais. Ó, menos, menos 12. Tá? Então, a gente tem aqui 3 vezes. Aí, 6 mais 48, menos 4, mais 12, que dá 62. E aí você faz 62 vezes 3. Você acha aí o seu 186, tá bom? Então, o determinante dessa matriz 4x4 é 186. E se, na hora de aplicar Laplace, você escolhesse essa fila aqui, você ia ter que fazer 4 cofatores 3x3. Você ia ter que fazer 4 determinantes 3x3 para chegar no mesmo 186, tá bom? Então,
Matriz, pessoal, é uma matéria que depende do método que você vai escolher para resolver, você vai ter muito trabalho ou pouquíssimo trabalho, tá? Ó, fazendo por essa linha ou por essa coluna, você ia chegar no mesmo 186, mas ia ter uma briga boa que você ia comprar fazendo por essa linha, tá bom? Mas sai, se quiser ver aí. Tudo bem? Então, galera, é assim que a gente calcula determinantes de maior ordem. Tranquilo? Eu falei que eu ia passar as propriedades, né? Mas eu acabei passando isso aqui primeiro, porque, pessoal, isso aqui ajuda a gente a entender as propriedades, tá? Esse teorema de Laplace. Ó, eu vou colocar uma matriz aqui e eu quero que vocês calculem o determinante dela de cabeça, tá? Qual que é o determinante dessa matriz aqui, pessoal? Se você vai fazer por Laplace e você escolhe essa fila aqui, você percebe logo de cara que o seu determinante vai ser 0 mais 0 mais 0. Ou seja, o determinante dessa matriz ele é 0 imediatamente. Por quê? Porque a gente tem uma fila nula, uma linha nula, uma coluna nula no caso, mas poderia ser uma linha. Então, isso aqui é uma propriedade. A gente vai ver daqui a pouco que matrizes com filas nulas têm determinante 0. Só que se você entende o teorema de Laplace antes, essa propriedade se torna natural para você, entendeu? Então, por isso que eu estou passando aqui o teorema de Laplace antes da gente partir para as propriedades, porque propriedades você vai conseguir até demonstrar algumas utilizando o teorema de Laplace. Tudo bem? Legal, legal. Não sei se vai dar tempo de passar todas as propriedades hoje, tá? Porque eu acabei gastando muito tempo aqui nessa primeira parte da aula, né? Porque se vocês entenderem essa primeira parte aqui, pessoal, teorema de Laplace e determinante por definição, vocês não vão ter problema no cálculo de determinante, tá? Porque com isso aqui, pode vir o determinante que for, vocês vão conseguir resolver. O que as propriedades vão fazer? As propriedades, elas vão te ajudar a se poupar de contas, né? Então, as propriedades, elas ajudam, tá? Mas as propriedades, elas são uma ferramenta a mais. Isso que eu passei até agora é o grosso que vocês precisam saber para conseguir resolver tudo que aparecer pela frente. Tudo bem? Então, dito isso, agora sim, de fato, a gente vai para as propriedades. Vou passar então aqui algumas, tá? Aí, se não der tempo, a gente também termina a semana que vem, tá? Não vou gravar uma aula de 3 horas, não, porque eu sei que vocês têm mais coisa para fazer além de estudar matemática, tá? Então, pessoal, ó, primeira propriedade. A primeira propriedade que a gente tem aqui é que o determinante da matriz transposta é igual ao determinante da sua matriz. Tudo bem? Essa aí é a primeira propriedade. Então, transpor matrizes não altera o determinante, tá bom? Se vocês quiserem aí fazer alguns exemplos, né, para ver, por exemplo, ó, 2, 7, menos raiz de 2 e 105. Ó, coloquei uns números bem doidos aqui, né? Mas, ó, qual que vai ser o determinante dessa? Ó, 2 vezes 105 menos raiz de 2 vezes 7. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui 210 mais 7 raiz de 2. Aí, se a gente pegar a transposta dessa matriz, mudou o determinante? Não, ó. Tá vendo? 210 mais 7 raiz de 2. Mesma coisa, tá? Então, transpor a matriz
matematicamente não altera o determinante. Tudo bem? Ok. Segunda propriedade. É a propriedade, então, que eu falei para vocês. Propriedade da fila nula. Tá? Se uma matriz de qualquer ordem tem uma fila nula, pessoal, né? Ó, 0, 0, 0, ABC, DEF, em que ABC e DEF são números quaisquer. A fila nula é suficiente para fazer com que o seu determinante dê zero. Justamente porque se você aplicar o teorema de Laplace aqui em cima, vai ficar 0 vezes o cofator de 0, mais 0 vezes o cofator de 0, mais 0 vezes o cofator de 0. Então, não importa quais são os seus números aqui, tá? O determinante vai ser 0 se você tiver uma fila nula. Beleza? Propriedade 3. A propriedade 3, ela trata da multiplicação de uma fila por uma constante. Beleza? Então, qual é a sacada aqui, ó? Você vai ter essa matriz aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, certo? E a matriz, né, ó, como eu falei, a matriz a gente coloca com colchetes, tá? Aí o determinante a gente representa com barras. Mas essa matriz aqui, pessoal, ela vai ter um determinante aí. Show? Não importa. Ela vai ter um determinante. Se você construir uma matriz M', né, uma matriz diferente aí, e agora a sua matriz, ela é a mesma que a sua matriz anterior, só que os elementos de uma fila estão todos multiplicados por K. Tá? Então, peguei aqui uma fila, no caso eu peguei aqui a linha 2 e multipliquei todo mundo por K. Pergunta: quanto vale o determinante da matriz M', dado que o determinante da matriz M é det_M? Bom, se a gente aplicar o teorema de Laplace em cima dessa linha aqui, pessoal, a gente vai ter que o determinante de M', ele é dado por KD vezes o cofator de KD, tá? Que eu vou chamar de Dzão, mais KE vezes o cofator de KE, que eu vou chamar de Ezão, mais KF vezes o cofator de KF, que eu vou chamar de Fzão. E se a gente tirar o K em evidência aqui, vai ficar K, que multiplica Dzão, mais Ezão, mais Fzão. E isso aqui, ó, é exatamente o determinante dessa matriz de cima. Porque se você aplica o teorema de Laplace aqui, ó, o seu det_M, ele vai ser Ddzão, Ezão, Ddzão mais Ezão mais Ffzão. Então, se você pega uma fila da sua matriz e multiplica por uma constante, o determinante, ele fica multiplicado de uma constante também. Então, o determinante de M', ele vai ser K vezes o determinante de M. Beleza? E isso aqui, pessoal, permite a gente fazer algumas coisas muito legais na matemática, ó. Porque, imagina que você tem isso aqui. Você quer calcular esse determinante aqui, ó. Você quer calcular esse determinante. Show? Ao invés de você se aventurar fazendo várias contas, né, de 14 vezes 2, de sei lá, 49 vezes 6, contas sugas e chatas, insuportáveis, o que você pode fazer? Essa fila, você tem vários múltiplos de 7, então você pode tirar o 7 em evidência desse determinante.
E aí, como você está tirando o 7 dessa linha, o determinante dessa matriz vai ser igual ao determinante dessa matriz aqui, multiplicado de 7. Beleza? Entenderam o que eu fiz? Ó? Eu percebi que todo mundo aqui era múltiplo de 7. Então, eu tirei o 7 em evidência dessa linha, ó. E o determinante desse cara aqui, ó, esse determinantezão, ele é igual a 7 vezes esse determinantezinho, tá? Justamente por causa do teorema de Laplace. Então, agora, eu não preciso calcular um determinante que tem um 49, que vai me dar trabalho em conta. Eu posso simplesmente calcular esse determinante aqui e multiplicar por 7, tá bom? Aí eu falo para vocês, eu precisaria dessa propriedade para estar fazendo um exercício? Não. Mas, se você sabe essa propriedade, você economiza em conta, tá? Então, esse que é o propósito das propriedades, pessoal. O propósito das propriedades é te ajudar a evitar conta, porque a última coisa que você quer fazer na prova é conta, tá bom? Show! Então, essa daí é a nossa terceira propriedade, né? Multiplicação de uma fila por uma constante. Vamos aqui, então, para próxima propriedade. Na verdade, ó, ainda dentro dessa propriedade, pessoal, ainda dentro, né? Se você tem uma matriz assim, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH e KI, né? Se você tirar o K em evidência da primeira linha, a sua matriz vai ficar A, B, C e o restante inalterado. Tudo bem? Mas você também pode tirar o K da segunda e da terceira linha. Então, nessa matriz aqui, você consegue tirar o K em evidência 3 vezes. Tá? Então, como essa matriz é de ordem 3 e todos os elementos estão multiplicados por um valor K, eu consigo tirar o K em evidência 3 vezes, dado que a ordem dela é 3. E aí eu vou ter um K cubo multiplicando a matriz mais simples que essa. Beleza? Então, é isso aí, tá? Ó, um outro exemplo aí de aplicação dessa propriedade. Beleza? Próxima propriedade aqui, pessoal. A próxima propriedade, ela diz respeito aí à troca de filas paralelas. Então, é a 4, né? Troca de filas paralelas. Nossa, minhas canetinhas estão acabando, tá, pessoal? Perdoem aí não vou saber falar isso. Mas a aula monocor, né? Marrom e laranja. E verde. Tá basicamente marrom, laranja e verde a aula. Mas é porque eu ainda não fui lá comprar canetinha. E essas aqui eu já tô com há 3 semanas. Ok, ó. Troca de filas paralelas. Como é que vai funcionar? Você tem esse determinante aqui. Tá? Esse determinante aqui, ele dá det-m. Tá? Se a gente trocar de lugar aqui essas duas filas, o que vai acontecer? Ó? B, E, H, A, D, G, C, F, I. Tá? Então, peguei essas duas filas, que no caso, minhas filas são colunas, e eu troquei elas de lugar. Tá? Poderia ter feito com linhas também, porque, como eu disse, filas nas matrizes aqui significa linha-coluna. Troquei elas de lugar. E aí? Bom, se a gente aplicar o teorema de Laplace aqui, pessoal, ó, né? O determinante de M vai ser A, ó,
Deixa eu ver onde que eu posso fazer aqui, ó. Esse determinante aqui, ele vai ser A vezes Azão, Azinho, Azão, mais Dzinho, Dzão, mais Gzinho, Gzão, tá? Em que essas letras maiúsculas aqui, elas estão representando os respectivos cofatores, tá bom? Então, deu isso aqui. Tudo bem? O sinal do A, desse A aqui, ele vai ser mais, né? Não é que o sinal vai ser mais, né? Mas o sinal que a gente vai colocar no determinante desse cofator é mais. Porque ele pode dar negativo também, depende do que o determinante dá. Mas, ó, é mais, menos e mais. Se a gente troca a fila de lugar e aplica o teorema de Laplace aqui, né? Esse cara aqui, ó, o determinante dessa matriz nova vai ser A vezes o cofator novo, que é a linha, mais D vezes o cofator novo, que é D', mais G vezes o cofator novo, que é G'. O A', pessoal, ele vai ser esse determinante aqui, ó, EI vezes HF, mais. Enquanto que o cofator desse cara aqui, ó, ele vai ser EI vezes HF, só que negativo. Então, o A', ele é a mesma coisa que menos A. O D' é a mesma coisa que menos D. E o G' é a mesma coisa que menos G, né? Então, se você tirar seu menos em evidência, você chega que o determinante dessa matriz é menos Azinho, Azão, mais Dzinho, Dzão, mais Gzinho, Gzão, ó. É o negativo, tá bom? Não precisa saber demonstrar isso, tá? Isso aqui eu tô fazendo uma demonstraçãozinha leve. Mas o que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam que se você pegar um determinante e trocar duas filas de lugar, o seu novo determinante vai ter o valor negativo do anterior. Então, o determinante dessa matriz vai ser menos o determinante dessa. E se eu trocar essa fila aqui com essa? O sinal muda de novo, tá bom? Então, cada troca de fila que você faz, o sinal passa de mais para menos, de menos para mais, tá bom? E assim por diante. Beleza, galera? Então tá. Próxima propriedade. A próxima propriedade, pessoal, ela é aí a propriedade 5. Tá? Ela diz assim que filas paralelas iguais, matrizes, então, que tem filas paralelas. Cacete. Ó, filas paralelas iguais. O determinante vai ser zero. Por quê? Ó, se você tem essa matriz aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Não, errei a matriz. Ó, A, B, C, D, E, F, A, B, C. Ó, essa coluna, ela é igual a essa. Então, o determinante dessa matriz vai ser det_m. Tá? Agora a gente vai trocar essas duas filas de lugar. Então, a gente vai trocar essa fila com essa. E a gente acabou de ver na propriedade anterior que quando a gente troca duas filas de posição, né? Quando a gente troca aí filas paralelas, o determinante, ele negativa, né? Tá? Então, o determinante dessa nova matriz que eu encontrei trocando a primeira com a terceira coluna vai ser igual ao menos det_m. Só que as matrizes são iguais. Se as matrizes são iguais e têm determinantes um oposto do outro, o que a gente conclui? A gente conclui que o det_m é igual a menos det_m. E isso só é possível se o det_m for zero. Então, quando você tem uma matriz com filas paralelas iguais, o determinante dessa matriz, ele é imediatamente zero. Tá bom? Então, se você tem essa matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
4, 19, quanto que vale esse determinante? Esse determinante é 0 justamente porque essa fila é igual a essa fila. Então, se a gente trocar essas duas filas de lugar, o determinante tem que inverter. Inverter não, né? Tem que ficar negativo. E se você trocar elas de lugar, ela vai continuar sendo a mesma matriz. Então, a conclusão que a gente tira é que o determinante só pode ser 0, tá bom? Conclusão aí das filas paralelas. Beleza? Ó. Próxima propriedade aqui, pessoal, é uma propriedade que é bem parecida com essa. Tá vendo, galera? Ó, tipo assim, eu precisava saber disso para calcular o determinante dessa matriz? Não. Eu podia aplicar o teorema de Laplace aqui. Ia dar 0. Mas olha o trampo que eu ia ter. Se você sabe as propriedades, você ganha tempo. Tá? Essa é a moral da história da aula de hoje. Aqui para determinante. A próxima propriedade aqui que eu quero mostrar para vocês é das filas paralelas proporcionais, tá? Que vai ser a nossa propriedade 6. Filas paralelas proporcionais. Tá? Mas basicamente vai funcionar assim, ó. Vamos ver se vocês já estão afiados aí. Então, essa terceira linha, essa terceira coluna, ela é K vezes a primeira coluna, tá? Ou seja, essa aqui é proporcional a essa. Você poderia ter, por exemplo, 1, 2, 3, 3, 6, 9, né? 1, 2, 3 vai ser aí proporcional a 3, 6, 9, tudo bem? Aí eu quero saber quanto que vale esse determinante aqui. Então, não são filas paralelas iguais, são filas paralelas proporcionais. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode tirar o K em evidência, né? Se você tira o K em evidência das suas filas paralelas proporcionais, você cai numa fila paralela igual. Então, esse determinante aqui ele também vai ser 0. Entenderam? Porque você tira o seu K em evidência e o que você tem é a propriedade anterior. Aí zera na hora, beleza? Então, outro exemplo aqui de coisa que pode salvar, né? Porque, de repente, você tem isso aqui, ó. Essa matriz. 1, 2, 3, 5, 7, 9. E aí você tem aqui, por exemplo, 15, 21 e 27. Se você vai calcular esse determinante na mão, você vai ter que fazer 7 vezes 27. Você vai ter que fazer 2 vezes 9 vezes 15. Você vai perder mó tempão. Mas aí você percebe que essa coluna aqui, ela é o triplo dessa. Então você já sabe imediatamente que esse determinante é 0. Porque se você tirar o 3 em evidência aqui, vai ficar 5, 7, 9, 5, 7, 9. E aí, como você tem filas paralelas iguais, seu determinante zera na hora, tá bom? Então, propriedade aí que ajuda pra caramba. Tá? Que acabou meu tempo, né? %3 de bateria no celular. Deixa eu falar aqui rapidão. Pessoal, ó, só para não tomar mais tempo de vocês, a próxima propriedade que a gente vai estudar aqui, ela é o que a gente chama de teorema de Cauchy, tá? Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Teorema de Cauchy. Tá? Eu não vou passar isso agora, não. Vou passar semana que vem, tá? É uma propriedade aí que dá um help também, beleza? E com esse teorema de Cauchy, a gente consegue provar outras propriedades, tá bom? Porque até agora essas propriedades que a gente está provando são todas com o teorema de Laplace. Tá vendo? Eu até coloquei aqui que essa troca de filas paralelas, ela decorre aí do teorema de Laplace, né? Então, tem muitas propriedades ainda pra gente ver, tá? Não daria tempo de passar tudo hoje. A gente também vai ver a adição de determinantes, né? A gente vai ver teorema da combinação linear, teorema de Jacobi.
Abaixamento de ordem. Ó, a matriz triangular tá aqui, ó. Determinante de uma matriz triangular também. A gente vai ver tudo isso em aula que vem, tá? E mais algumas outras coisas. E no finalzinho aqui de determinantes, ó, a gente vai estudar como encontrar uma matriz inversa através dos determinantes, tá? Também é um assunto aí legal. Beleza? Mas, então, infelizmente não deu para passar tudo de determinantes essa semana para vocês, tá? É realmente muita matéria mesmo. Então, eu vou estar passando para vocês aí hoje, pessoal, uma lista. Só que, tipo assim, entendam que não é a lista final de determinantes, tá? Eu vou passar só exercícios que a gente viu aqui hoje, né? Aí semana que vem, quando eu terminar de passar determinantes, eu dou o restante dos exercícios de determinantes que eu tenho aqui para dar para vocês, tá bom? E aí, quando a gente terminar de estudar determinantes, a gente vai partir aí, então, para o estudo de sistemas. Porque, que nem eu falei no começo da aula, isso aqui tudo foi criado para ajudar a resolver sistema. Esse é o objetivo de determinante. Tá bom? Então, tá. Eu tinha mais uma coisa para falar. Outra coisa que eu queria falar, né, pessoal? O determinante da matriz 4x4, que vem do teorema de Laplace, ou seja, você pega aí os seus elementos. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui. Lembra que eu falei que isso aqui é o nosso x isolado? Se você pegar o A e tirar em evidência, ó, não tem A aqui e A aqui. Se você tirar o A em evidência, vai ficar A que multiplica EI menos FH, não é? E EI menos FH é exatamente isso, ó. E vezes I e menos F vezes H. Então, os cofatores, eles também vêm daqui, ó. Se você pega isso aqui e fatora, né? Você tira o A em evidência, tira o B em evidência e tira o C em evidência, você vai ter justamente o elemento vezes cofator, elemento vezes cofator, elemento vezes cofator, tá bom? E se você tirar o seu B em evidência, reparem que B, ó, vai ficar FG menos DI, né? Que seria o quê, ó? Seria FG menos DI. É o determinante, só que ao contrário. Por isso que o sinal do cofator do B vai ser negativo, tá? Vem tudo daqui, tá? Esse x isolado, ele abre as portas aí para toda a teoria dos determinantes. Então, esse negócio de cofator, apesar de ser uma coisa muito abstrata, nada mais é do que uma reorganização do denominador aqui, tá? De uma solução geral, de um sistema geral 3x3. Então, se você pega um sistema 4x4, isola o seu x e acha que um negócio gigantesco, você vai conseguir fatorar em cofator também o seu denominador. E é daí que vem a definição do determinante da 4x4. Beleza? Então é isso, tá? Isso aqui que eram minhas palavras finais que eu tinha para falar para vocês, tá? Determinante vem diretamente da teoria de sistemas. Então, a gente está aprendendo determinante para resolver sistema, né? É claro que os vestibulares, eles cobram determinante como matéria separado. Mas, na prática, você usa isso aqui trabalhando com sistema. Tudo bem? Galera, ó, falamos bastante aí hoje, tá bom? Vou ficando por aqui para não comer mais a semana de vocês aí, vocês já tem muita coisa para fazer. Então, essa lista que eu tô passando, ela é só alguns dos exercícios de determinante que a gente vai fazer, tá bom? Semana que vem tem mais e eu vou ficando por aqui. Até mais, galera!